não tem nada novo a acrescentar a isso. Ontem com os jovens nós estávamos conversando ali numa roda, o irmão Valdir estava trazendo a palavra. E irmãos, não há outro evangelho. O único evangelho que pode nos salvar e o único evangelho que realmente existe é Cristo e sua obra na cruz. Então, irmãos, antes de dar início, vamos estar orando. Pai, fale conosco, Pai, nos ensine. Pai, somos gratos porque o Senhor tem nos dado da Tua palavra, o Senhor tem nos ensinado, Pai, e clamamos a Ti, Pai, que continue se revelando a nós, Pai. Nos ensine da Tua palavra, abra Tuas Escrituras conosco, Pai, se revele a nós, Pai. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito bom estarmos juntos para nos aprofundarmos um pouco mais nesse evangelho que é insondável, esse evangelho que é tão grandioso e tão glorioso. E essa semana eu estive refletindo e uma pergunta veio na minha mente, veio no meu coração. E essa pergunta é o tema da ministração aqui de hoje. Acredito que todos já receberam uma mensagem do Cláudio falando do tema, né? Mas o tema, para ser mais específico, é: a cruz faz efeito na sua vida? Vou repetir. A cruz faz efeito na sua vida? Irmãos, não vai ser uma mensagem muito longa. Vamos apenas refletir no que o Senhor compartilhou, e é um privilégio estarmos tendo esse tempo de comunhão. E é muito importante que nós nos façamos essas perguntas a nós mesmos. Então vamos refletir um pouco. Será que a cruz tem feito o efeito dela em nossas vidas? Mas para entendermos qual que é o efeito da cruz em nossas vidas, precisamos primeiro definir o que é cruz. Irmãos, não é novidade para ninguém aqui dizer que Jesus foi crucificado. Eu acredito que todo mundo aqui saiba disso, que Jesus morreu numa cruz. Você pode perguntar para qualquer pessoa que você encontrar na rua, por mais ignorante que ela seja com o cristianismo verdadeiro. Se você perguntar para ela quem é Jesus, ela vai falar: Jesus foi aquele que morreu na cruz. Nós vemos em diversos lugares que nós voamos representações, imagens de Jesus crucificado na cruz. Então, não é uma coisa nova falar que Jesus foi crucificado numa cruz. Você pode falar com qualquer um. E todos em nossa cultura, num país, entre aspas, cristão, vai saber que Jesus é o Filho de Deus que foi crucificado. Irmãos, saber desse fato não te faz um cristão verdadeiro. Porque o próprio mundano sabe que Jesus foi crucificado. E, irmãos, infelizmente, existem pessoas que estão dentro da igreja, que não são igreja, mas estão dentro das nossas comunidades, aqui do nosso templo, se reunindo, que não são cristãos verdadeiros. Porque a única coisa que eles sabem é a mesma coisa que o mundo sabe, que Jesus foi crucificado numa cruz. Irmãos, esse conhecimento não salva ninguém. Conhecimento de coisas que aconteceram não salva ninguém. Você não pode ser livre do inferno ou ir para a glória. Não que nós vivemos nesse mundo nós cremos no nosso Senhor para ir para o céu ou deixar de ir para o inferno. Nós cremos nele porque
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas você não pode deixar de ir para o inferno ou ir para o céu sem crer unicamente. E a palavra crer, ela é muito específica quando ela é usada na Bíblia. Porque a palavra crer significa estar unido, estar junto, pensar igual. Isso que significa crer. Então, você não pode ir para o céu, conhecer a Cristo, por mero conhecimento. Mas Cristo é revelação. Cristo precisa ser revelado em nossos corações. Isso não é uma obra humana. Não é algo que, eu vou ler a Bíblia, vou frequentar infinitos cultos em X lugar, Y lugar. Isso não é algo que vem de nós. Revelação é algo que o Senhor faz em nós. Ele, certo dia, resolve abrir os nossos olhos para que possamos realmente crer e estar unidos. Então, o que faz de nós cristãos é crer de fato em Cristo e a cruz. Não a mesma crença do mundo que Jesus foi aquele cara que foi crucificado. Não, essa não é a nossa crença. Nossa crença é em Cristo e na sua obra perfeita, na sua obra gloriosa na cruz. E entender quem Cristo é e o que essa obra representa para nós hoje. Quais os efeitos dessa obra e desse Senhor maravilhoso em nossas vidas hoje. Então, para iniciarmos, vamos abrir em 1 Coríntios. Peço perdão aos irmãos porque eu estou um pouco gripado, então eu vou dar uma fungada aqui. Mas espero que não atrapalhe. 1 Coríntios, capítulo 1. Um texto conhecido dos irmãos. Eu não vou abrir textos novos, eu acredito que todos os textos aqui que eu vou abrir, os irmãos já conheçam de cor. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 23, Paulo aos Coríntios, eu vou ler dois textos. O versículo 23 do capítulo 1 e o versículo 2 do capítulo 2. Paulo, aqui a igreja de Corinto, ele praticamente resume o Evangelho, dizendo, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Versículo 2 do capítulo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, Paulo não se importava com o que acontecia ali na igreja de Corinto, se eles tinham um bom louvor, se eles tinham uma boa ministração, se eles eram os bambambãs, se eles eram uma igreja muito cheia, porque realmente Corinto era uma cidade muito grande naquela época, então era uma igreja ali que tinha muitos membros. Paulo não quis saber sobre isso. Paulo não considerou nada sobre isso. Mas Paulo só quis saber uma coisa: Cristo e este crucificado. Cristo e a cruz. Isso é o Evangelho. É Cristo, o Senhor, e a cruz, a sua obra, o que Cristo realizou. Isso é o Evangelho. Pedro, pega um copo d'água para mim, por favor. Então, tudo se resume a isso. Cristo e a cruz. Nós não podemos ficar querendo acrescentar mais coisas nisso. Não tem mais o que ser acrescentado. Cristo e a cruz é suficiente. Nós vemos em muitos lugares tentando acrescentar sempre mais alguma coisa. Parece que falta alguma coisa, mas para essas pessoas falta alguma coisa porque elas não entenderam a plenitude de Cristo e a cruz. Porque, irmãos, é algo tão grande, mas tão grande essa obra de Cristo e a cruz, que nós podemos ficar falando aqui sobre anos e anos,
Podemos passar a eternidade falando de Cristo e a cruz e não vamos sequer compreender 1% do que realmente é Cristo e a cruz. O Guilherme fez um estudo uma vez sobre quem é Jesus. E nesse estudo ele trouxe mais de 80 atributos de Jesus. Que ele é o santo, que ele é o maravilhoso conselheiro, que ele é Deus, o Verbo encarnado. Então, nós temos que Jesus é muita coisa, é nosso tudo. E o que a obra da cruz refletiu em nós hoje? O que é a obra da cruz? Irmãos, eu tenho feito um estudo praticamente desde o início da minha caminhada com o Senhor. Eu tenho refletido o que é a obra da cruz. Eu tenho feito ali alguns tópicos. Acredito que um dia vai dar para escrever um livro, mas de tanta coisa que tem. Porque a cruz nos trouxe a nossa reconciliação, a nossa expiação, a nossa propiciação, a nossa justificação, nos trouxe remissão, regeneração, tantas coisas que eu podia ficar falando aqui a manhã toda. E nós não iríamos sequer completar o que a cruz nos trouxe, irmãos. Então, para entendermos totalmente a cruz, nós separamos ela em dois aspectos. Nós precisamos entender esses dois aspectos, irmãos. Que é a morte substitutiva e a morte inclusiva. Irmãos, guarde bem isso na sua cabeça. Você pode esquecer tudo que eu disse até agora se você lembrar disso. A morte de Cristo na cruz foi uma morte substitutiva e uma morte inclusiva. São dois lados da mesma moeda. Nós não podemos retirar um lado. Existem muitas pessoas que ficam apenas com o lado A e muitas que ficam apenas com o lado B. E isso torna uma distorção de cristianismo, se torna um cristianismo tão problemático, um cristianismo falso, porque essas pessoas não entendem a plenitude do que é a verdadeira morte de Cristo na cruz. Então a morte de Cristo na cruz teve essas duas faces, a morte inclusiva e a morte substitutiva. Irmão, se eu te dar uma moeda com apenas um lado, com apenas o lado da coroa ali, e o outro lado liso, essa moeda vai ter valor? Essa moeda não terá valor, será uma moeda falsa. E dessa forma é com o cristianismo. Se não for os dois lados unidos, não é um cristianismo verdadeiro. Então, a morte substitutiva, vamos primeiro nos apegar a ela tem a ver com a substituição de Cristo em nosso lugar. Irmãos, vamos abrir em Isaías capítulo 53. Eu vou ler a partir do versículo 4 aqui. Vou ler do versículo 4, acredito que até o versículo 8. Isaías 53, 4. Lendo esse texto, nós podemos ter uma compreensão do que é o sacrifício substitutivo do nosso Senhor. A palavra diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados ou perdidos como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou?
porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Irmãos, até aqui, que texto precioso que temos aqui, nos mostrando que pelo nosso pecado, pela nossa culpa, pelo castigo que nós merecíamos, que é a morte eterna, tudo isso caiu sobre o nosso Senhor Jesus lá na cruz. Ele fez maldição em nosso lugar. Ele fez pecado em nosso lugar. Toda a nossa transgressão, todos os nossos pecados que já cometemos, que já cometeremos, que vamos ainda cometer muitos pecados, mas tudo foi colocado em Jesus. Ali na cruz, Ele pagou o preço. Que preço é esse? Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, a alma que pecar, esta morrerá. Então, esse é o castigo do pecado. Então, o castigo que nos traz a paz, esse castigo foi colocado em Cristo. E Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Como aquele cântico tão precioso que nós cantamos. Então, Cristo morreu em nosso lugar, irmãos. Ele é aquele cordeiro da propiciação, cordeiro da expiação, que toma o nosso lugar. Por isso que quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso Cordeiro. Então, nós que merecíamos a morte, que nos desviávamos pelo caminho, estávamos perdidos, mas fomos resgatados pelo pastor de nossas almas. Irmãos, essas duas palavras que aparecem abundantemente no Velho Testamento, que é expiação e propiciação, elas são bastante utilizadas e elas têm dois significados muito importantes para nós hoje. O que é expiação? Expiação é uma palavra que a gente não ouve muito falar, né? Mas expiação é o perdão, é a remissão. A palavra hebraica usada para expiação tem o significado de cobrir com betume. Então, você cobre e você não vê mais. Isso é expiação. Esse é o perdão do nosso Senhor. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ele cobre com o sangue de Cristo. Então Ele não vê mais quem éramos, os pecados que tinham sido cometidos, mas Ele vê o sangue do Cordeiro. E também tem a propiciação. Propiciação é tornar propício, ou tornar adequado, conciliar com Deus. Então, por que essas palavras são usadas juntas? Porque a partir do momento onde Deus olha e vê o sangue de Cristo, nós podemos ser propícios a Ele, na verdade. Então, nós somos conciliados pelo sangue de Cristo. Romanos 5,1 diz que justificados, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Nós éramos inimigos, mas fomos trazidos para perto pelo sangue de Cristo. Irmãos, quando o povo pecava lá no Velho Testamento, eles pegavam, o sacerdote pegava um cordeiro e sacrificava aquele cordeiro. Então era pelo sangue derramado daquele cordeiro que o povo era redimido. Mas tudo isso apontava sempre para o cordeiro definitivo que viria. Irmãos, esse cordeiro definitivo já veio há mais de 2000 anos atrás. Esse cordeiro é nosso Senhor Jesus. Por isso que hoje nós não precisamos, como no Velho Testamento, ficar sacrificando cordeiros, porque o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que Deus proveu, já veio para nos redimir.
E Cristo é o nosso Cordeiro. Cristo é a nossa propiciação. Ele é a nossa expiação, irmãos. Que fato precioso que temos aqui, irmãos. Que alegria que podemos sentir em saber que, por mais que nossas vidas anteriores sejam sido vidas de pecado abundante, uma vida totalmente perversa, hoje nós podemos ter certeza da vida eterna por meio do sacrifício de Cristo. Certa vez perguntaram a um irmão, Paul Washer, eu vou ler aqui, uma pessoa perguntou para ele como que o sofrimento de um homem por algumas horas na cruz salve uma multidão incontável de homens do juízo eterno. Então, esse irmão ele respondeu porque aquele homem é mais importante do que todos os outros juntos. Irmãos, ele explica que se você pegar os montes, montanhas e tudo mais, pegar os planetas, as estrelas, tudo aquilo que tem glória, tudo aquilo que resplandece e colocar numa balança com Cristo, o lado de Cristo pesará mais. Ele é mais importante do que tudo. E ele foi aquele servo que se entregou por nós sem abrir a boca. Ele que era o verdadeiro justo e nós os injustos. Mas ele morreu a morte dos injustos para que os injustos pudessem viver a sua justiça. Ele morreu em nosso lugar, irmãos. Esse é o sacrifício substitutivo. Não podemos tirar isso de nossas mentes. Não podemos tirar isso do nosso coração. Cristo morreu em nosso lugar. Irmãos, quais são os efeitos da morte substitutiva de Cristo? O tema da ministração, eu já disse, é os efeitos da cruz em nós. E quais são os efeitos da morte substitutiva em nós? Irmãos, hoje nós podemos viver uma vida de perdoados, de redimidos. Podemos viver uma vida sabendo em quem nós temos crido. Podemos viver alegres, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Podemos desfrutar dos pés do Senhor. Podemos hoje ter a certeza que os nossos pecados cometidos foram perdoados pelo sangue do Cordeiro. Nós podemos nos achegar e nos aproximar confiantemente ao trono da graça. Irmãos, olha que expressão curiosa, trono da graça. Geralmente o trono, se a gente analisar os tempos antigos, o trono era um instrumento de juízo, de justiça, onde as pessoas iam diante do rei, diante do trono, para receberem a sua sentença, a sua punição. Mas, irmãos, a punição e a sentença já caiu sobre Cristo. Então, hoje, o trono é da graça. Nós podemos nos aproximar e receber socorro em ocasião oportuna. Irmãos, que graça maravilhosa que temos. Nós podemos viver uma vida de graça, uma vida de misericórdia, porque Cristo já pagou o preço. Ele pagou o preço de toda a ira de Deus que estava para cair sobre nós, mas Ele pegou o cálice da ira e tomou aquele cálice da ira sozinho. Irmãos, tem uma canção que diz que Ele tomou a ira amarga para nos dar a sua doce graça. Que cristianismo glorioso que temos, irmãos. Que alegria que podemos sentir, irmãos. Porque o preço já foi pago. Mas, irmãos, como eu disse, o cristianismo ele não é apenas um lado da moeda. O cristianismo tem, sim, uma outra face.
que é a morte inclusiva. E nós não podemos nos esquecer da primeira parte, nem da segunda. E essa morte inclusiva é onde Cristo nos levou a morrer junto com Ele. Irmãos, eu sei que os irmãos já conhecem o texto de cor, mas vamos abrir em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. A palavra diz: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Também tem aquele texto de João 12,32, não precisam abrir, que diz que quando Cristo foi levantado da terra, ou quando Ele foi crucificado, nós todos fomos nele atraídos. Então nós morremos com Ele. Irmãos, isso tem que ser significativo para nós. Nós morremos com Cristo. E eu faço uma pergunta para os irmãos. Morto, tem vontade própria? Alguém já viu alguma pessoa morta sair andando por ali, na rua? Alguém já viu uma pessoa sem cabeça ali, andando na rua, passando? Não. Porque o morto ele não tem controle sobre si. O morto está morto. Nós morremos com Cristo. Irmãos, a morte inclusiva não pode ser esquecida em nossas reuniões. Porque nós temos sim a morte substitutiva, que é algo lindo e maravilhoso, que enche nosso coração de alegria. Mas se nós esquecemos da morte inclusiva, onde nós morremos com Cristo, vamos estar naquela graça manca. É uma graça que me dá a habilidade de ter os pecados perdoados, mas não me ajuda a viver uma vida santa. Então é uma graça que anda com uma perna só. Mas irmãos, essa não é a graça que o nosso Senhor nos deu. Ele nos levou a morrer junto com Ele. Irmãos, muitas pessoas, ao ouvirem o primeiro lado ali, a morte substitutiva, cruzam os braços, batem no peito e falam: Cristo já me salvou, eu já fui redimido por Cristo, não preciso fazer mais nada, posso viver minha vida de acordo com a minha vontade. Mas irmãos, que grande equívoco. Isso é errado. Isso não é o cristianismo bíblico. Porque, irmãos, todo aquele que foi perdoado, regenerado, redimido, resgatado, ele não vai viver mais para si mesmo. Algo que a cruz opera profundamente em nós é a morte. É a morte do nosso velho homem, é a morte dos resquícios do velho homem que ainda tem em nós. E nós precisamos entender que essa morte simboliza para nós. Vamos abrir em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Dizia a todos, aqui é o nosso Senhor Jesus falando: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Tem um texto de Mateus 10, 39 também que diz que quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Irmãos, o que é cruz? Muitos acreditam que cruz é sofrimento. A gente já ouviu falar também de pessoas dizendo: fulano é minha cruz que eu tenho que carregar, tal coisa é a minha cruz que eu tenho que carregar. As pessoas acreditam que cruz é sofrimento, mas cruz não é sofrimento. Quando Jesus contou essa parábola aqui ao povo ali da época, eles compreenderam melhor o que é cruz, porque eles viam as pessoas sendo crucificadas. Eles entenderam que cruz significa morte.
Cruz significa morte. Por isso que na continuação do versículo aqui Jesus fala: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Irmãos, cruz fala de morte. O que significa tomar a sua cruz? É estar crucificado com Cristo. É viver uma vida morto para si mesmo, mas viver uma vida para Cristo. Significa que nós precisamos e devemos levar por onde for a morte de Cristo. Tem aquele texto de 2 Coríntios 4,10, não precisam abrir, que fala: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Levar sempre, atente essa palavra, sempre. Não é só aqui no templo, não. É quando sairmos, também vamos viver para Cristo. Levar a morte de Cristo em nós. Irmãos, a partir do momento que entendemos que estamos mortos com Cristo e que vivemos mortos com Cristo, irmãos, não são mais os meus desejos, os meus propósitos, os meus desígnios, a minha vontade. Não. Agora é a vontade do Senhor, é os desígnios do Senhor, o propósito do Senhor, é a vida do Senhor se manifestando em nós. Isso é cristianismo. É como diz em João 3,30, que Ele cresça e que eu diminua. Mas, irmãos, quão cheio de nós ainda somos. Tudo que acontece conosco ainda é motivo para cruzarmos os braços e ficarmos com o beiço desse tamanho, magoados. O Cláudio usa uma palavra muito interessante da autocomiseração. Nós ficamos lá, coitadinho de mim, porque nós somos cheios de nós mesmos ainda. A nossa vida ainda é muito importante para nós. Nós não aprendemos a, de fato, crucificar as nossas próprias vontades. Nós somos tão orgulhosos, tão cheios de si. Irmãos, como que nós precisamos aprender a entregar nossa vida a Cristo? Para que Ele cresça e que nós diminuamos, irmãos. Irmãos, cristianismo é isso. Pelo menos é o que deveria ser. Cristo em mim, menos mim. Cristo no Luiz Eduardo, menos o Luiz Eduardo. Aí o negócio vai funcionar. Aí eu não vou mais viver uma vida preso ao pecado. Irmãos, é como eu disse, a graça que me perdoa, mas não me dá a habilidade de viver uma vida santa, não é a graça de Cristo. Então, a graça de Cristo, a obra dele é tão perfeita e tão plena, é uma obra muito mais gloriosa que a obra da criação. Porque nós contemplamos a criação, nós vemos o céu, as árvores, as coisas ao nosso redor, nós ficamos boquiabertos, nós achamos tudo maravilhoso. Nós vemos as estrelas e nós achamos isso tudo incrível. A obra da criação realmente é uma obra incrível, mas a obra de Cristo na cruz é muito maior que a obra da criação. A obra da redenção é muito mais grandioso que a obra da criação, irmãos. Então, essa obra é tão perfeita que ela não só nos perdoa os pecados passados e os futuros, porque nós ainda iremos cometer alguns pecados em nossas vidas. Nós ainda somos fracos, falhos. Então ela não só perdoa os nossos pecados, como ela também nos habilita a viver uma vida de justiça, uma vida de santidade. Irmãos, Gálatas 6, capítulo 14, vamos abrir lá.
Gálatas capítulo 6. Versículo 14. O apóstolo Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, olha que ponto interessante que temos aqui. Nós não estamos mortos apenas para nós mesmos, crucificados para nós mesmos, mas nós também estamos crucificados para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, tem um livro do irmão Antônio Abuchain, onde ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: não estamos separados do mundo por uma cerca, não estamos separados do mundo por uma parede, não estamos separados por uma certa distância, mas estamos separados do mundo pela cruz. Irmãos, a cruz, essa morte inclusiva, nos leva a uma vida de santidade. Irmão, todo aquele que entende em realidade o que é a obra de Cristo na cruz, vai viver uma vida santa, uma vida para agradar o Senhor, uma vida separada desse mundo, esse mundo perverso e caído, uma vida aos pés do Senhor. Isso é o que o sacrifício inclusivo nos traz. Os efeitos do sacrifício da inclusão são estes, que nós hoje somos habilitados a viver uma vida de justiça. Aquele texto que a gente sempre cita, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Nós lemos ele bastante nos estudos dos jovens. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida agora não é para vivermos de acordo com as nossas vontades, mas de acordo com a vontade do Senhor. Mas, irmãos, como que nós precisamos aprender a viver de acordo com a vontade do Senhor? O que está em nossos olhos? Irmãos, quando você planeja o seu futuro, você leva em conta o Senhor? Ou tudo você decide por si só? Eu vou fazer tal coisa, eu vou comprar tal coisa, eu vou colocar tal coisa dessa forma. Irmãos, será que nós temos depositado a nossa vida aos pés de Cristo? E perguntado se o que fazemos, o que compramos, o que realizamos está de acordo com a vontade dEle? Irmãos, como precisamos que a cruz opere em nós, tanto do lado da substituição, como do lado da inclusão. Irmãos, como precisamos aprender cada dia mais de Cristo. Como precisamos ser confrontados muitas vezes pela palavra, ou muitas vezes ser edificados pela palavra, porque a palavra tem dia que nós lemos e que nós somos edificados de tal modo que nós nos sentimos regozijantes, nós nos sentimos alegres, que o Senhor fala conosco. Mas tem vezes que nós lemos e que nós nos sentimos tão falhos e tão fracos, que nós somos confrontados pela palavra. Porque a palavra é dessa forma, é dessa maneira que ela age conosco. Irmãos, nós carecemos cada dia mais de Cristo. Irmãos, como nós carecemos mais de Cristo. Eu falo por mim, irmãos.
o quanto que eu ainda tenho vivido para mim mesmo, o quanto eu ainda tenho vivido para este mundo, quantas vezes eu já deixei de lado o Senhor para fazer coisas de acordo com a minha vontade. Ô irmãos, como eu preciso ser tratado, eu acredito que os irmãos também, que eu acredito que ainda ninguém chegou à perfeita varonilidade em Cristo. Eu acredito que ainda ninguém aqui chegou à perfeição em Cristo. Nós ainda somos cheios de defeitos. E nós precisamos ser tratados nos nossos defeitos. Precisamos que o Senhor nos ensine no seu caminho, a entender cada dia mais do amor glorioso dEle, cada dia mais dessa obra tão perfeita e tão solene que Ele realizou por nós, irmãos. Hoje, nós podemos ter a certeza de que já não há mais condenação para nós. Nós não precisamos mais ter medo de Deus como teve Adão. Não precisamos mais nos esconder da ira de Deus, porque nós já temos uma justiça. E nós também sabemos que nós somos habilitados a viver agora no caminho do Senhor, na justiça de Deus, porque nós morremos para ser servos da justiça. Nós somos libertados do pecado para sermos servos de Cristo, irmãos. Que tragédia seria se nós fôssemos libertados do pecado para nos tornar servos de nós mesmos. Praticamente não ia mudar nada. E é o que acontece ainda muitas vezes em nossas vidas. Nós ainda somos servos de nós mesmos. Então, que aprendamos, irmãos, a nos colocar debaixo do senhorio de Cristo. Ele que é o Senhor de nossas vidas, Ele que é não só o Senhor de nossas vidas, mas como o Senhor do universo, o Rei do universo, o pastor de nossas almas. Ele que é tão glorioso e tão amoroso, irmãos, que nos depositemos aos pés dele e clamemos por cada dia mais graça e misericórdia, porque é o que carecemos, irmãos. Amém? Vamos estar orando então. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco, Pai. O Senhor tem se revelado a nós, Pai. O Senhor tem nos dado, Pai, do Teu bálsamo precioso, Pai, que é a Tua graça, Pai. E o Senhor tem nos dado também, Pai, mais a Tua palavra, Pai. O Senhor tem nos ensinado e nos exortado, Pai, a viver uma vida de santidade a Ti, Pai. E como carecemos, Pai, aprender mais de Ti, Pai. Como precisamos nos colocar de joelhos com a cara no pó, Pai. E parar de viver para nós mesmos e viver para Cristo. Trate conosco, Pai. Nos ensine, Pai, por misericórdia e por graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém.